Bom, o objetivo desse vídeo é fazer uma introdução ao estudo das criptógamas, né? Ele não tem como função esgotar todo o tema, porque nós temos aí, senão ficaria muito cansativo para vocês, né, assistir tudo a respeito desse tema e demoraria várias horas, tá? Então, nós vamos fazer aqui um apanhado geral, começando, por exemplo, falando sobre, né, o que significa, por que esse nome, criptógamas, né? Então, gente, criptógamas é estudado já na botânica, tradicionalmente dentro da botânica, mesmo porque é um grupo que não pode ser considerado, do ponto de vista taxonômico, um grupo comum, né, um único grupo. Na verdade, ele reúne vários seres vivos de diferentes reinos, inclusive, né? E também entre eles plantas como as briófitas e as pteridófitas. Tá? Então, por isso que tradicionalmente, os fungos, as algas, apesar de não serem plantas, né, são seres vivos que são estudados tradicionalmente junto com a botânica. Então, gamos significa união sexual, né? Ou seja, veja como é importante, né? O nome dos grupos da botânica, criptógamos, fanerógamos, eles estão de acordo com o tipo de reprodução. Então, gamos significa união sexual, né? Então, esses grupos são subdivididos principalmente de maneira didática, né? De acordo com seus tipos de reprodução. Tá? Então, a criptógamas, cripto, significa escondido. Então, ela tem aquele tipo de reprodução escondida. Os órgãos sexuais das criptógamas, eles são pequenininhos. Desculpa, eu estou um pouquinho resfriada. São pequenininhos, de difícil detecção. Enquanto fanero significa visível, né? Os órgãos sexuais das fanerógamas estão dentro das flores. As flores, ao contrário, né, das estruturas reprodutivas das criptógamas, elas são chamativas normalmente, né? Aliás, elas são chamativas justamente pela capacidade que elas têm para atrair os polinizadores. Então, cripto significa, principalmente nas angiospermas, né? As gimnospermas têm outro tipo de polinização. Cripto significa, então, escondido, tá, gente? Reprodução escondida. E vai reunir aí as algas, os fungos, as briófitas e as pteridófitas. Nós vamos ver que briófitas e pteridófitas também são grupos muito grandes e, didaticamente, eles podem ser estudados juntos, né? Mas alguns pesquisadores da atualidade estão também subdividindo esses grupos em outras divisões. Né? A gente chama de divisões que, no caso dos fanerógamos, no caso dos animais, corresponderia, por exemplo, ao filo. Né? Nós temos toda aquela classificação taxonômica, reino, né? Filo, classe, ordem. Então, se a gente botar dos dois lados, né? Um lado nós colocarmos as plantas e do outro os animais, o filo corresponde taxonomicamente da mesma categoria de divisão, tá bom? Então, entre as criptógamas, nós vamos encontrar aquelas que são fotossintéticas, ou seja, as algas, as briófitas e as pteridófitas, e aqueles organismos que não realizam a fotossíntese, que são os fungos. Eles só podem ser coloridos, né, chamar atenção, mas eles não possuem no seu interior pigmentos fotossintetizantes, como, por exemplo, a clorofila. Né? Agora aqui nós temos um exemplo de briófitas, né? Exemplo de alga. Né? Essa alga era uma alga interessante, porque foi uma alga que é Caulerpa, o nome dela, né? É uma alga que, infelizmente, se transformou em invasora em alguns oceanos. E nós temos aqui a samambaia, né? Um exemplo de pteridófita. Então, entre esse grupo das criptógamas, nós vamos encontrar desde seres unicelulares, né? Por exemplo, aqui em alguns casos dinoflagelados, diatomáceas, né? Cianobactérias, euglenas. Né? As euglenas, elas vão ter uma taxonomia também um pouco discutida. Né? Nós vamos encontrar aqui nós temos uma alga, né, do tipo
uma diatomácea que está sobre uma alga vermelha, né? Vivendo em cima dessa alga, nós chamamos isso de epífita. Aqui nós temos a pórfira, que é uma alga vermelha, macroscópica, grande, pluricelular, tá? E nós temos aqui também um exemplo de uma alga fiofícia, né? É extremamente complexa, tem até estruturas que lembram plantas superiores, né? Ela tem um cauloide, um filóide, né? Na sua base nós vamos encontrar também os rizóides, ou seja, uma alga mais desenvolvida, pluricelular, né? Ou seja, nós vamos encontrar dentro desse grupo das criptógamas indivíduos desde os mais simples até os mais complexos. E aqui eu nem coloquei ainda nenhum exemplo de pteridófita e briófita, que são plantas, né? Que são mais complexos ainda. Agora, como o nome do grupo tem a ver com a sua reprodução, criptógamas, né? Reprodução escondida, gamia, ou seja, união sexual escondida. Então, nada mais justo do que nós começarmos a estudar os tipos de reprodução do grupo. Então, gente, existem 3 tipos principais de reprodução nesse grupo, que é a reprodução gamética, espórica e zigótica. Tá? A reprodução gamética, ela é muito parecida com a nossa, né? Nesse tipo de reprodução, um indivíduo que é diploide, ou seja, 2N como a gente, através de um processo meiótico, então esse Rzinho aqui está se referindo ao processo de redução que ocorre lá na meiose, né? Então R se chama, R é a representação da meiose. Então o indivíduo diploide, a partir da meiose, forma gametas, né? Esses gametas, eles vão se unir através da fecundação, formando um zigoto. E o zigoto, ele vai dar origem a um novo indivíduo diploide. Então esse tipo de reprodução é denominada de reprodução gamética. Nós vamos ter também aí a reprodução do tipo espórica. A espórica, né, ela é o tipo de reprodução que vai acontecer na maioria dos criptógamas. A maioria das espécies de criptógamas fazem esse tipo de reprodução espórica. O indivíduo diploide aqui, nesse caso, ao invés de produzir gametas através da meiose, ele vai usar a meiose para produzir esporos. Tá? E os esporos, eles têm uma função muito parecida com a do zigoto, né? O zigoto, ele pode originar novos indivíduos, né? Uma única célula que se desenvolve e se multiplica, originando vários indivíduos. Os esporos também. Os esporos são uma única célula, nesse caso são esporos haploides, esporos N, porque foram originados a partir do processo de meiose, que vai dar origem também a novos indivíduos. Esses novos indivíduos serão indivíduos haploides, né? Porque eles se originaram a partir de uma célula também que é haploide. Observe que não há aqui um processo de fusão de esporos. Os gametas se fundem, formando o zigoto, mas os esporos não, eles já germinam, dando origem a indivíduos haploides. Então, esses indivíduos haploides, eles vão aí sim se reproduzir, formando gametas, né? Então, o que acontece? Esse gameta, ele é feito, né? ele é formado a partir do processo de mitose, né? Nós temos aquela ideia que vem lá do ensino médio, que a meiose ela tem como função produzir gametas, mas é uma ideia que é equivocada, pelo menos para a maioria dos seres criptógamos e até fanerógamos, né? Na verdade, nesses seres vivos, os gametas são formados a partir do processo de mitose. A meiose forma esporos, né? Então, esses gametas eles vão então se unir, formando um zigoto, e esse zigoto ele fecha o ciclo, dando origem a novos indivíduos diploides. Outro tipo também de reprodução é a reprodução zigótica. Na reprodução zigótica, o indivíduo que é haploide N, né, ele é um indivíduo adulto N, ele se transforma, ele sofre modificações se transformando em gametas, né? Não ocorre aqui um processo de divisão. Ocorre pode até acontecer também mitose em alguns, mas é mais raro. A maioria dos indivíduos que fazem meiose zigótica são unicelulares.
Então, eles mesmos se transformam e se transformam em gametas. Então, indivíduos, né, a gente não pode nem falar aqui em termos de masculino e feminino, mas indivíduos transformam-se em gametas. Esses gametas se unem formando um zigoto, e esse zigoto, que é 2N, né, nesse caso, porque foi formado pela união de duas células N, haploides, esse zigoto 2N é a única fase diploide do ciclo, e ele mesmo, o próprio zigoto, sofre meiose, formando novos indivíduos haploides. Então, R aqui em ponto de exclamação, novamente, representando, como nos outros casos, o processo de meiose. Nós dizemos que nesse tipo de reprodução ocorre uma meiose pré-gamética, porque a meiose ela é formada, né? Ela é usada para formar os gametas. Aqui nós dizemos que ocorre uma meiose pré-espórica, porque essa meiose também é usada para formar os esporos. Nesse terceiro tipo, a meiose ela é pós-zigótica, porque é o zigoto que forma a meiose, que faz meiose, formando novos indivíduos. Então, gente, existem uns nomezinhos para cada um desses tipos de meiose, né? Aliás, o nome se dá aos ciclos, né? Esses nomes aí são os nomes dos ciclos de vida diferentes desses indivíduos que vão sofrer meiose em momentos diferentes, né? Então, por exemplo, esses nomes eles precisam ser conhecidos de vocês, né? Não é para decorar esses nomes, mas eles existem. Vocês vão encontrar esses nomes na literatura. Então é importante que vocês saibam esses nomes, tá? Mas não precisa sair decorando esses nomes aí não. Então, vamos tentar entendê-los, né? Então, na meiose gamética ocorre uma meiose, né? Para formar apenas olha só, gametas que se juntam formando apenas um indivíduo diploide. Então, se nós virmos bem aqui, observarmos bem, nós perceberemos que o único indivíduo que está presente nesse ciclo de vida é esse indivíduo diploide. E é um indivíduo que forma gametas, né? Em botânica, um indivíduo é o fito, né? Então, a gente pode dizer que o nome desse indivíduo diploide é o gametófito, porque ele forma gametas. Então, haplobionte diplonte. Por que haplo? Porque nós temos apenas um ser. Bionte é ser, um bionte. E esse único bionte do ciclo, ele é diploide. Então, nós temos aqui um gametófito, que é esse indivíduo diploide. Então, esse ciclo se vai se denominar haplobionte diplonte, porque nós temos apenas um indivíduo diploide, que o nome dele é o gametófito diploide, porque ele é um ser que faz gametas. Nesse caso aqui, nós temos dois seres no ciclo, um diploide e um haploide. Então, nós temos diplobionte, dois seres, né? Dois indivíduos, duas fases livres. Uma vai formar esporos, então ele se chama esporófito, que é o ser que forma esporos. Estudado em botânica, né? Fito de botânica, de planta, apesar de não ser planta, né? Mas como tradicionalmente foi estudada a partir da botânica, alguns são plantas e outros não. Nesse caso aqui que nós estamos estudando, né? Como eu falei para vocês, as criptógamas, nem todas são plantas, tá? Algumas são algas e outras fungos. Então aqui, esse indivíduo diploide, né? Por meiose forma esporos, que vai formar um novo indivíduo haploide. Então são duas fases, um diploide, que é o esporófito, e um haploide. Então esse ser haploide, ele forma gametas. Então ele é o gametófito. Então temos duas fases livres aqui, o esporófito diploide e o gametófito haploide. Então, só para vocês saberem, gametófito, para lembrar, é o ser vivo que vai formar gametas. Esporófito é o ser vivo que vai formar esporos. Nesse último caso aqui, nós temos também apenas um indivíduo de vida livre, haplo, um indivíduo, um bionte, e ele é haplonte, ele é haploide, né? Então, nós temos aqui nesse último caso, na meiose zigótica, um ciclo de vida que vai se denominar haplobionte haplonte, porque só tem um indivíduo de forma de vida livre, uma única fase livre de vida, que é
o gametófito haploide, né? Por isso esse nome. Ok? O gametófito porque ele faz gametas. Observe que o único que tem esporófito é o diplobionte. Tá? Estou continuando aqui, acabei, né? Então, nós classificamos, no primeiro momento, a reprodução de acordo com o momento da meiose. Agora, nesse segundo momento da aula, nós vamos classificar a reprodução de acordo com ser sexuada ou assexuada, ou seja, como que a reprodução ocorre em si. É a forma mais tradicional de classificação da reprodução, né? Então, gente, existem 3 tipos de reprodução sexuada. Tá? A reprodução sexuada é aquela reprodução onde ocorre a união de gametas. Então, são de 3 tipos a reprodução sexuada. Quando os gametas são iguais, tanto morfologicamente quanto de acordo com o seu tamanho, essa reprodução ela vai se chamar isogâmica. Né? Ela vai ocorrer por isogamia. Gametas iguais servem aqui, né? Esses gametas iguais, eles são iguais tanto na forma quanto no tamanho. Não dá nem para saber quem é o feminino e quem é o masculino nesse caso, porque eles são semelhantes. Então, nós temos aqui uma isogamia. Isogamia é reprodução sexuada, quando os gametas eles são iguais morfologicamente e também no tamanho. No segundo caso, nós temos os gametas morfologicamente iguais também. Observe, eles são parecidos do ponto de vista morfológico, mas do ponto de vista do tamanho, né, eles são diferentes. Normalmente, nós vamos dizer que o gameta feminino ele é grande e o gameta masculino ele é pequeno. Tá? Então, aqui nós temos a mesma morfologia do gameta, porém, eles têm tamanhos diferentes. Nesse caso, esse tipo de reprodução sexuada vai se chamar de anisogâmica. Aqui está mostrando uma anisogamia, que é a união de gametas anisogâmicos, diferentes diferentes no tamanho, mas semelhantes na forma. No terceiro caso, nós temos uma heterogamia, uma reprodução sexuada por heterogamia, que também é conhecida pelo nome de oogamia, com 2 O's, oogamia. Nesse caso, nós temos o tamanho diferente, né? O tamanho dos gametas são diferentes. Normalmente o gameta feminino ele é grande e mais esférico, e o gameta masculino ele é pequenininho e tem flagelos, né? Então os gametas são diferentes. O gameta masculino é diferente do gameta feminino. Nós temos aí uma heterogamia ou oogamia, né? Nesse caso, só nesse caso, o gameta feminino ele vai receber um nome diferente, vai se chamar oosfera, enquanto o gameta masculino ele vai se chamar anterozoide, né? Esse tipo de reprodução sexual heterogâmica é muito parecida com a nossa também, né? O nosso óvulo, né? O ovócito 2, né? O ovócito 2 ainda, né? É uma célula grande, tá? E redonda, geralmente esférica, e o gameta masculino é uma célula pequenininha e com flagelos. Então lembra muito, né, o espermatozoide e o óvulo, mas nesse caso aqui vai se denominar oosfera e anterozoide. A reprodução assexuada nas criptógamas, ela pode ocorrer de 3 formas diferentes. Tá? Assexuada é quando não há a união sexual, quando não há a fusão de gametas. Então, ela pode acontecer por multiplicação celular, por multiplicação vegetativa e por formação de esporos. Observe, gente, aqui que existem nós estamos classificando esse tema reprodução de 2 formas diferentes. Primeiro, nós classificamos de acordo com o momento da meiose e agora em assexuado e sexuado, ou seja, a presença ou não de união de gametas. Então, isso é uma forma didática de se estudar reprodução. Então, a multiplicação celular ocorre nos seres, então, unicelulares, onde uma célula se divide, dando origem a 2 novos organismos, né? O próprio indivíduo se multiplica. E essa multiplicação ela vai poder ocorrer tanto por mitose, que é o mais simples, mais fácil de acontecer,
que é conhecida aí por bipartição, ou por meiose. Lembram da meiose zigótica? Onde um único ser, um zigoto se divide, dando origem a 4. Então, pode também ocorrer multiplicação celular a partir de meiose, tá? É uma reprodução assexuada, mas pode acontecer. Nós temos também a multiplicação vegetativa. Nesse caso, o indivíduo é pluricelular, né? E ele perde esse fragmento, ele perde um pedacinho dele, ocorre uma fragmentação, né? E esse pedacinho, ele pode dar origem a um novo indivíduo, tá? Então, uma parte do indivíduo é perdida, pode ser um pedacinho, por exemplo, do filóide, que parece com uma folha, né? Mas em algas, por exemplo, em briófitas, não existe folha ainda, tá? E são os seres vivos que conseguem se multiplicar vegetativamente. Então, um pedacinho do seu corpo, né? Chama de talo, nesse caso. Quando nós vamos, a palavra talo vai ser usada para identificar, dizer, o corpo daquela alga, o corpo daquela briófita, né? Por quê? Porque a gente não chama ainda aquela planta, né? Não são plantas. Quer dizer, briófita é, mas a gente não pode chamar o pé de briófita, né? A gente até fala o pé de samambaia, mas de briófita a gente não fala ainda. A gente vai dar um nome genérico que é talo. Então, essas algas, essas briófitas, elas podem perder um pedacinho e esse pedacinho dá origem a um novo indivíduo. Isso é uma multiplicação vegetativa. Algumas briófitas, por exemplo, elas alcançaram também, elas podem se fragmentar da origem a um novo indivíduo, mas elas também alcançaram uma especialização nessa multiplicação vegetativa. Não sei se vocês estão observando aqui, mas sobre a planta nós podemos encontrar estruturas em forma de cálice. No interior do cálice, pedacinhos de tecidos, e esses pedacinhos de tecidos que são chamados de propágulos, porque tem a ver com a propagação, a chuva, por exemplo, pode cair por cima desse cálice e os propágulos se soltarem e conseguirem, se eles encontrarem, né, se esses propágulos têm que encontrar um lugar adequado para a sua sobrevivência. Mas se eles encontram isso, eles conseguem dar origem a uma nova briófita. Na multiplicação vegetativa, o indivíduo resultante ele tem o mesmo material genético do indivíduo que teve origem, né? Na verdade, é como se fosse um clone, porque um pedaço dele vai dar origem a um novo ser vivo, tá? E uma terceira forma de reprodução assexuada, observe que reproduzir, se propagar, se multiplicar, né? É a formação de esporos, porque quando um ser, por ele próprio, veja que não há necessidade de fecundação, nada disso, ele mesmo, sozinho, ele vai lá e se multiplica. É uma reprodução assexuada também. Nesse caso, ocorrendo a formação, por exemplo, de esporos. Nós estudamos ainda agora que os esporos, eles são formados, podem ser formados por meiose, né? Então, na meiose, nós vamos ter aqui 4 células. E cada uma dessas células sai de dentro desse indivíduo, podendo dar origem a um novo ser vivo, um novo indivíduo, né? Então, essa formação de esporos, ela pode ser por meiose. Agora, em alguns grupos, como nos fungos, nós vamos ter também formação de esporos sem fazer meiose, tá bom? Pode acontecer isso também em alguns grupos. Então, os esporos, eles podem ser formados por meiose ou então por mitose, né? Também é possível, né? Nesse caso, se os esporos estão sendo formados por meiose, os indivíduos que vão ser resultantes aqui desse tipo de reprodução, eles não vão ser idênticos, porque na própria meiose, não sei se vocês lembram, ocorre lá o cross-over, né? Também aquela distribuição dos pares de cromossomos homólogos de maneira aleatória, formando a placa equatorial. Então, os indivíduos resultantes dessa reprodução não são idênticos. Existe uma reprodução assexuada que vai dar origem a indivíduos diferentes, né? Se isso acontece por meiose. Por mitose, não. Por mitose, né, as células filhas elas são idênticas às células mãe, né, as células que lhe deram origem. Então, aí sim nós teremos uma reprodução onde os indivíduos eles são geneticamente semelhantes. Então, olha só, gente, o tipo de reprodução que ocorre em maior quantidade, né, é aquele onde há
a alternância de geração. É desse tipo aqui, é a reprodução, né, que vai acontecer diplobionte nas algas, nas plantas. A maioria dos seres vivos da botânica fazem esse tipo de reprodução, onde nós temos duas fases de vida livre, um indivíduo haploide e um indivíduo diploide, né? Como tem duas fases livres, nós falamos que se trata de uma alternância de geração, né? Então existe aí o que a gente chama de alternância de geração e fase. Alternam-se as gerações, alternam-se as fases. O que seria a geração? Né? A geração, ela se refere se refere à etapa, né, ao momento, ao período que existe entre uma reprodução e a outra. Por exemplo, quando termina a minha geração? Quando terminou a sua geração? Quando terminará a sua geração? Quando se iniciou a sua geração? Né? A nossa geração, né, se inicia no momento que nós fomos fecundados e no nosso zigoto, né? O zigoto que deu origem a todo o nosso corpo, ali se iniciou a minha geração. Quando a minha geração vai acabar? Quando a nossa geração vai acabar? A partir do momento que nós nos reproduzirmos, ou seja, nossa geração acaba quando a gente tem filho, tá? Então, nosso filho já faz parte de outra geração. Gerar não é ter filhos. Então, nossos filhos são de outra geração. Nós somos de uma geração e nossos filhos de outros, nossos pais são de outra geração também. Então, uma geração é um período longo, né? Um período longo que vai desde uma reprodução até a outra, né? E nesse período longo nós vamos encontrar as fases. O que seriam as fases? Então, por exemplo, eu já fui um zigoto, uma fase de zigoto, depois eu me transformei no embrião, uma fase de embrião, um feto, fase de criança, e aí vem o adolescente, o adulto, vem o idoso, né? Então, esse período longo, ele na verdade, o adulto, né? O idoso já é uma fase pós-geração, né? Mas porque então nós temos aqui as fases. As fases juntas, unidas, elas formam a geração. Então, a fase é um pedacinho da geração. Então, gente, olha só. Os seres vivos que fazem... Nós não temos alternância de geração. Por quê? A nossa geração seguinte, ela vai ter o mesmo número de cromossomos que a nossa. Eu tenho 46 cromossomos na maioria das minhas células. Minha mãe tinha 46 cromossomos na maioria das células dela. E meu filho também tem 46 cromossomos na maioria de suas células, né? A maioria que eu falo porque algumas células, as reprodutivas, têm 23, a metade. Mas a maioria das células do nosso corpo tem 46 cromossomos. Então, nós não temos uma alternância de geração. Nós vamos sempre dar origem a novos indivíduos que são diploides também, né? Nós temos apenas uma geração. Nós não fazemos alternância de geração. Mas se nós fôssemos plantas, nós seríamos gametófitos, diploides, né? Mas nós não somos plantas, nós somos animais, né? Então, gente, no caso das plantas que fazem alternância de geração, tem que estar presente as duas fases. A fase de esporófito, que é aquele indivíduo 2N, que vai formar esporos, e a fase de gametófito, que é aquele indivíduo N, que vai formar gametas. Então, aí sim tem uma alternância de gerações e fase. Nós temos uma alternância, temos uma geração onde nós temos o esporófito como uma fase predominante, e uma outra geração que nós vamos encontrar um gametófito como fase dominante. Veja esse ciclo de vida de uma alga, que é a uva, né? Não é uva, não, é uva, tá? Então, nesse ciclo de vida aqui, nós temos um gametófito, que forma gametas, né? Que se unem formando o zigoto. E nós temos um esporófito, que forma, por meiose, esporos. E esses esporos, cada um deles, eles formam gametófitos. Então, olha só, gente. Nós temos uma geração toda aqui, ó. Uma geração gametofítica. Geração gametofítica, onde temos os esporos que formam gametófitos, que formam gametas. Então, aqui é uma geração.
Observe que isso é uma geração que tem como uma fase predominante o gametófito, né? Como nós também, nós temos uma fase dominante. Nossa fase dominante é o adulto, né? Porque criança e adolescente é uma fase curta, né? Depois nós ficamos adultos durante um bom tempo. E aqui nós temos uma segunda geração, chamada geração esporofítica. Olha só, ocorre a formação do zigoto, uma fase, do esporófito, outra, e esse esporófito se multiplica. Vejam que as gerações elas se interconectam, né? Termina uma, já começa a outra. Nessa geração, o indivíduo dominante é o esporófito, por isso ela é chamada de geração esporofítica. Então, a geração gametofítica tem como dominante o gametófito. A geração esporofítica tem como dominante o esporófito. Ok? Agora, por que será que a maioria dos indivíduos da botânica tem esse tipo de reprodução, esse tipo de alternância? E deve ter uma vantagem adaptativa para isso. Porque, gente, cá para nós, né, um negócio deu muito certo. Que a maioria das plantas, quer dizer, todas as plantas, a maioria das algas e alguns outros indivíduos fazem alternância de geração. Até alguns animais também fazem isso. Então, isso deve ser bom, né? Qual é a vantagem adaptativa disso? Então, gente, olha só. É muito interessante falar sobre isso, porque existe uma vantagem enorme adaptativa por trás disso. Vamos imaginar as dificuldades de se realizar uma reprodução apenas do tipo sexuada. Bora imaginar isso? Então, olha só, quais são as dificuldades para a realização da reprodução sexuada? Primeiro, tem que ter os dois parceiros, né? Tem que ter o feminino e o masculino que estão férteis, estão reprodutivamente aptos ao mesmo tempo, porque eles têm que formar gametas. Tá? Então, tem que ter dois indivíduos, pelo menos, férteis no mesmo ambiente e ao mesmo tempo. Tá? Agora, segundo ponto importante, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas os gametas, por exemplo, vamos supor das algas, eles vão cair lá num ambiente que é a água, né? A água do mar ou do rio, vamos imaginar a água do mar, né? E esses gametas são liberados nessa água do mar. Será que é um gameta só de uma espécie que é liberado ali? Já perceberam que vocês tomam banho num caldo de gametas? Né? Quando você entra no mar, você está tomando banho no caldo de gametas de algas. Né? E essas algas de várias espécies, esses gametas todos misturados ali, né? Imagine como isso não é confuso. Então você também tem que ter substâncias adequadas e também a coincidência de dois gametas da mesma espécie se fundirem, se fecundando, né? Observe que a fecundação também é um fenômeno, nesse caso, que depende também de vários fatores, tá? E olha só, esse gametinha, que depois que se fecunda, esses gametas fecundados, o zigoto, ele ainda tem que cair num local apropriado. No caso de uma alga, um buraco numa rocha, por exemplo. A alga precisa de um material consolidado, duro, né? É um poro de uma rocha para poder se fixar ali. No caso de uma planta, seria um solo adequado, por exemplo. Então, esse zigoto ainda tem que ter condições adequadas para a sua sobrevivência, né? Então, se você imaginar bem, a reprodução sexuada não é algo tão simples, não é algo tão fácil de acontecer. Ela necessita de diversos fenômenos juntos, né? Diversas condições adequadas, apropriadas. Sem contar, por exemplo, no caso da alga, o pH da água tem que estar adequado, a salinidade tem que estar adequada. Tudo isso tem que estar, a temperatura. Então, são vários fatores juntos que tem que contribuir, senão vai matar o gameta, né? Para que ocorra uma reprodução sexuada. A reprodução assexuada, por outro lado, né, ela é mais simples, porque, pensa bem, eu mesmo vou lá e reproduzo, não preciso do outro, né? Produzo um monte de esporos, o máximo que eu puder de esporos, que alguns vão dar certo, alguns vão cair lá no poro da rocha e vão conseguir sobreviver. Então, o que acontece? A reprodução sexuada, ela é mais simples, mais difícil. A reprodução assexuada, ela é mais rápida, né? Então, a alga, por exemplo, ela vai conseguir colonizar aquele ambiente de maneira mais rápida através da reprodução assexuada.
Então, um ciclo de vida que contém esses dois tipos de reprodução, ele é um ciclo de vida muito rápido, né? Muito ágil, vamos dizer assim, muito eficiente, porque tá bom, reprodução sexuada, não tá adequado, reprodução assexuada. De qualquer forma, aquele organismo acaba se reproduzindo, de alguma forma ele vai se reproduzir. Além disso, mesmo na reprodução, observem, gente, que nesse caso, mesmo na reprodução assexuada, que é a produção dos esporos, mesmo nesse caso, ocorre variabilidade genética. Então, essa variabilidade genética, por quê? A meiose em si, né, tanto no momento da fecundação, quando os gametas se unem, como a própria meiose espórica, são dois momentos de produção de variabilidade genética. Então, nós temos a variabilidade genética no momento da fecundação, né? Os indivíduos que são formados por meiose, eles também não são idênticos, porque eles foram oriundos de crossing over, né? E também de pareamento aleatório na placa equatorial, que quando vai formar lá as células filhas, na primeira divisão da meiose. Então, são indivíduos diferentes. Então, nós temos indivíduos diferentes sendo formados. Então, nesse tipo de ciclo de vida, nós temos duas grandes vantagens que são mantidas, né, em épocas diferentes, mas são mantidas, que é a variabilidade genética e a reprodução rápida em ambientes não propícios para a reprodução sexuada. Tá? Então, são duas grandes vantagens. Então, agora vamos falar um pouquinho dos grupos que compõem as criptógamas. Claro, gente, que o objetivo desse vídeo de hoje é só fazer uma apresentação geral, né? Porque, como eu disse para vocês, são muitos grupos. As criptógamas são muitos grupos diferentes, muitos indivíduos diferentes. Mas para vocês não saírem desse vídeo sem a ideia de quem são esses indivíduos, quem são essas espécies, quem são esses grupos, pelo menos, né? Então eu vou fazer um apanhado geral. Depois, mais tarde, o objetivo seria trabalhar cada um desses grupos separadamente. Tá? Vou tentar cumprir esse objetivo. Então, começando aí pelas algas. As algas, a palavra alga não é um grupo taxonômico não, viu, gente? Algas é um nome muito genérico para incluir indivíduos de diversos reinos, diferentes reinos. Tá? Nós temos muitas divisões de algas diferentes. Tá? Nós temos algas de dois reinos, pelo menos cianobactéria e protista. Tá? Então, as algas, elas possuem um padrão bem diversificado de reprodução. Elas podem se reproduzir dos três tipos de maneiras que nós colocamos aqui, tanto dos três tipos de meiose, e também de maneira sexuada e assexuada. Tá? Então, elas possuem todos aqueles três tipos de ciclo de vida. Né? Elas são seres bem diversificados, né? Fazem parte tanto do fitoplâncton, fito significa planta, né? Plâncton são aqueles indivíduos, aqueles seres vivos que vivem, principalmente os microscópicos, né? Que vivem na água, soltos. Tá? Eles podem, por exemplo, até nadar, tá? Nessa coluna d'água. Mas eles têm uma natação meio fraquinha, porque mesmo quando bate uma corrente, eles são levados juntos. Tá? Então, são indivíduos que vivem na coluna d'água, que podem se movimentar ou não. São as cianobactérias, por exemplo, que estão presentes ali naquela coluna d'água. Né? E temos também o fitobenton. O fitobenton são esses seres que vivem, são as algas, né, que estão presas às rochas. Elas vivem aderidas às rochas. Tá? Benton são os que vivem aderidas às rochas, ao fundo, sempre consolidado. Tá? As macroalgas, né, que são as algas macroscópicas pluricelulares, algumas são microscópicas também, viu, gente? Mas são as pluricelulares, a maioria macroscópica. Elas vivem aderidas a um material consolidado, algo duro. Elas não conseguem viver, por exemplo, no lodo.
ou viver sobre a areia, né? Elas precisam de algo consolidado para se fixar, tá? Então, nós temos aí esse grupo importante que é o fitobenton. A maior parte do oxigênio que existe no planeta Terra é oriundo das algas, principalmente do fitoplâncton. Então, gente, aquela ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Tem vários erros nesse conceito, tá? Mas é claro que o ambiente terrestre, é claro que as florestas são importantíssimas. Por exemplo, para o clima, para a biodiversidade, surgimento de novos fármacos. Elas têm um papel importantíssimo no ambiente terrestre. Mas é equivocado dizer que a maior parte do oxigênio vem delas, tá? O correto, né, a estimativa é que mais ou menos, pelo menos 80% no mínimo, 80% do oxigênio presente na nossa atmosfera seja oriundo das algas, tá? E não das plantas terrestres, tá? Então, entre as algas nós temos, por exemplo, as cianobactérias, que são muito parecidas com as bactérias, só que ela tem uma diferença, né, que ela faz fotossíntese, tem pigmentos fotossintéticos. Então, as cianobactérias é um dos reinos das algas, né? Temos as euglenas. As euglenas, elas vão ter, né, vou falar um pouquinho, eu falei que eu pouquinho de cianobactéria, né? A reprodução desse grupo aqui, ele é sempre por divisão celular, ou seja, multiplicação celular, é sempre assexuada, tá? As euglenas, elas são parecidas com os protozoários, só que elas podem ou não fazer fotossíntese, né? Algum pessoal lá da zoologia, da protozoologia, eles vão querer dizer que a euglena não é alga, né? E a gente diz aqui que a euglena é alga. Então, fica essa coisa aí, a euglena vai ser estudada na botânica ou em outra área, né? Mas normalmente os botânicos estudam mais as euglenas, tá? Enfim, a euglena é unicelular, ela é eucarionte, ao contrário das cianobactérias, que são como, né, as bactérias, elas são procariontes, elas não têm um núcleo individualizado por uma membrana nuclear, né? Não existe a membrana nuclear aqui, tá? O DNA também não fica solto no citoplasma, difuso, como dizem por aí, não. O DNA ele fica num lugar específico do citoplasma, mas ele não está envolto por uma membrana nuclear. No caso das euglenófitas, existe essa membrana nuclear, existe um núcleo individualizado, né? O núcleo ele fica separado do resto, individualizado porque ele fica separado do resto do citoplasma, tá? São algas muito comuns nas poças de água, né? Elas se reproduzem também só por bipartição, se dividindo em duas. Essa alga é interessante, que ela pode, em alguns momentos da vida, incistar, formar um cisto, né? E esse cisto ele fica ali vários anos. As cianobactérias também podem fazer isso. Aqui tem alguns, né? Elas ficam por vários anos encistadas, ou seja, o metabolismo cai, a parede fica mais grossa, e ela fica ali paradinha, esperando, por exemplo, as condições do ambiente ficaram ruins, né? Essas condições ambientais da água não estão adequadas para ela, elas se insistem, algumas morrem, a maioria morre, mas sobram alguns indivíduos, e esses indivíduos eles vão então ser capazes de esperar as condições melhorarem. As condições melhoram e eles podem voltar, né? Eles saem desse estado de latência e passam a se reproduzir novamente. Esse é o caso das euglenas, por exemplo. As clorófitas, temos desde as unicelulares até as pluricelulares parenquimáticas, como o caso da uva, por exemplo. A uva ela é muito comum, né? Ela fica muito, por exemplo, nas praias do Rio de Janeiro, né? Locais geralmente onde a água é mais poluída, onde existe uma maior quantidade de nutrientes na água, predomina uva. E a uva pode ser encontrada também em ambientes limpos, com água limpa. Mas se você chega numa praia e só vê uva para tudo quanto é lado, começa a desconfiar, não toma banho ali, né? Fica cuidado, por quê? Porque a uva é uma alga que gosta muito de nitrogênio, ela é nitrófila, então ela gosta muito da poluição. E ela tem uma alga que pode até ser usada como esse tipo de marcador, né? Porque se ela predomina naquele ambiente,
sinal de que aquele ambiente não está muito legal, não. Ou ela está na época de reprodução, né? Então ela está realmente reproduzindo pelos cantos, ou se ela estaria a maior parte do ano, só praticamente tem uva, só ela que resta, é porque a situação não está muito boa naquele ambiente. Né? Vou falar depois com mais calma de todos esses outros seres vivos aqui. Então as clorófitas, elas são desde unicelulares, formando colônias, né? Essa alga aqui forma uma colônia linda, né? Depois, quando eu falar de clorófita para vocês, eu vou falar um pouco mais sobre ela, o Volvox, né? Muito interessante. Ela tem todos os tipos de reprodução, olha só. Em todos eles, tá? Nós vamos encontrar a reprodução tanto sexuada quanto assexuada, enfim. Esse é um grupo muito diverso, muito bonito e muito extenso, que são o grupo das clorófitas, algas verdes. A clorófita, cloro significa alga, fita, né, algas, planta, mas não é uma planta não, é um protista. É um protista fotossintetizante, pluricelular, grande, enorme, desde os pequenininhos também. Temos aqui uma caulerpa, que é a uva, né? A caulerpa, e aqui nós temos um códio. Né? Essas algas aqui, eles são algas cenocíticas. Depois também eu vou explicar para vocês o que seria um cenócito. Mas isso aí é para mais tarde, para outro vídeo. Temos também as crisófitas, né? Aqui as crisófitas, também nós temos uma nova classificação, né? Taxonômica, onde crisófita foi incluído em um outro grupo chamado ocrófita. Mas enfim, vamos por enquanto analisá-las como crisófitas ainda, né? Esse surgimento da ocrófita, ele é relativamente recente e não está encontrado nos livros. Na maioria dos livros a gente não tem ainda o ocrófita, né? Os livros didáticos ainda trabalham com crisófita. E outros grupos também, como por exemplo, trabalham com ginoflagelados separados, né? Mas depois a gente vai atualizar essa taxonomia aí para vocês. Então, são conhecidas como as algas douradas, né? Temos aqui a carapaça de sílicas, são as bacilariofíceas também, chamadas de bacilariofíceas. E agora as diatomáceas, que são as mais estudadas, né? A maior quantidade também que existe, são das diatomáceas, né? Elas têm uma substância chamada diatomito. Diatomito porque como essa carapaça de sílica, né? Sílica dura, sílica, por exemplo, o silício é um dos compostos do vidro, né? Então, é como se fosse uma carapaça, entre aspas, de vidro. Então, essas carapaças, quando essas algas morrem, vão para o fundo do mar. Vão se depositando devagarinho no fundo do mar. Né? E formam uma camada imensa de uma areia bem fininha, um pozinho de areia chamado de diatomito. O diatomito é um pozinho de carapaça de diatomáceas, que já morreram, né? E esse diatomito, esse pozinho fino, ele é muito útil na indústria. Né? Ele é usado, por exemplo, para polimento de metais, né? Tintas que brilham no escuro, né? Aquela tinta que tem na roupa do guarda de trânsito, que tem no chão, aquela tinta que brilha no escuro, pode ter uma quantidade imensa de diatomito. Na pasta de dente, né? A pasta de dente, ela é um abrasivo para limpar os dentes, né? Isolantes térmicos, por exemplo, em estufas, né, aquela parte externa do forno, né, da estufa, ela é isolada também com esse material que é o diatomito. Então, gente, observe, né, que as algas estão no nosso dia a dia, são importantes para a nossa respiração, para a indústria, e a gente nem sabe, né? Elas são, a maioria, né, delas são conhecidas por produzir grande quantidade de oxigênio. E a reprodução das diatomáceas é uma reprodução bem interessante, que vai ser tema também de uma aula específica, tá? Mas ela faz todo tipo de reprodução, vegetativa, espórica, sexuada. Nós vamos analisar isso depois melhor com mais calma. Temos as pirrófitas, né, que também, como eu disse, está dentro daquele grupo de ocrófita, foi incluída, né? Também são conhecidas como dinoflagelados. Elas são muito famosas por serem componentes da maré vermelha. Então, aquela maré vermelha que tem normalmente
nas praias por aí do Brasil, né? Que normalmente está relacionada também com algum nível de poluição ou aumento da quantidade de nutrientes na água, né? Ela é muito interessante também, né? Essa pirrofícia é muito conhecida, a maré vermelha. Algumas elas vão viver dentro dos corais, né? No tecido do coral, são animais e são importantíssimas para esses corais, porque elas vão fazer a fotossíntese e vão ajudar com a alimentação dos corais. Também é um tema de uma outra aula mais específica. Tá, o tipo de ciclo de vida desse grupo é aquela meiose zigótica, né? Que é o ciclo aplobionte-haplonte. Né? Mas elas podem também se dividir por bipartição. 1 da origem a 2. Esse grupo aqui é um grupo muito interessante. Ele vai guardar para a gente características incomuns entre seres vivos. Né? Nós vamos gostar muito de estudar os dinoflagelados, porque eles são diferentes. Eles têm alguns detalhes assim muito legais para se falar sobre eles. As fiofícias, que são as algas pardas. Olha só, atualmente as crisofícias, observe a cor disso aqui, é meio pardo, né? Meio ocre. As pirrofícias, que também são meio pardas, algumas são vermelhas, mas avermelhadas porque tem um pigmento em grande quantidade, mas vermelho, que a gente vai estudar depois, tá? Mas elas também são meio marronzinhas. As fiofícias também são marronzinhas. Então esses três grupos foram unidos na ocrófita, ocre, pardo, marrom, né? Uma cor assim, ocre, tá? Agora, as fiofícias são macroscópicas, pluricelulares, são as conhecidas como algas pardas. Elas podem ser muito grandes, muito mesmo. Elas podem ser pequenininhas, microscópicas até, ou muito grandes. Né? Algumas formam verdadeiras florestas marinhas. Pode ter 50 metros de altura. É grande mesmo, imagine o que é 50 metros. São vários andares de um prédio. Vários prédios não têm 50 metros de altura. Né? Então, é uma alga muito grande formando florestas dentro do mar, né? Chamadas de kelpis. Vou falar para vocês também sobre as fiofícias mais tarde. Ou não nesse vídeo, em outro vídeo. Elas são importantíssimas também para o nosso dia a dia, para a nossa indústria. Por exemplo, é contado no sorvete, na chocolatada e até na cerveja. Depois nós vamos analisar isso melhor. As substâncias extraídas dela, o alginato, por exemplo, são úteis para a nossa indústria, para o nosso dia a dia. A gente nem sabe que tem, mas tem, está lá presente a substância que foi tirada da alga. A reprodução pode ser de vários tipos, como vegetativa, por propágulos, assexuada, por esporos, enfim. Nós vamos analisar isso com mais calma também. Aqui é só mesmo, como eu disse, o objetivo de fazer um apanhado geral do grupo, né? Temos as rodófitas, que são as algas vermelhas. Olha só, gente, como alga é um grupo muito grande, né? Rodófita é uma divisão de algas vermelhas, né? Elas também são úteis no nosso dia a dia, porque elas produzem duas substâncias importantes, que são a carragenano e o agar-agar. Essa alga aqui, que é a pórfira, é uma alga vermelha usada no sushi. Aquela capinha do sushi vem dessa alga pórfira. A reprodução dela também ocorre de várias formas. É uma reprodução bem difícil. Eu diria que é o tipo de reprodução mais difícil entre esse grupo de criptógamas. Depois, analisar isso também. Né? Aí nós temos aqui a hipneia, essa alga que é importantíssima. Né? Na minha tese de doutorado, eu trabalhei com essa alga. Ela tem uma atividade antiviral. Né? Ela tem atividade antiviral contra o vírus da herpes, por exemplo. Né? Mas não o vírus da herpes qualquer, é um vírus da herpes extraído de pacientes com AIDS. Né? Nós sabemos que uma das doenças mais comuns, né, entre essas pessoas é a herpes, que pode se manifestar, é uma doença que se manifesta quando a pessoa ela está com o sistema imunológico baixo normalmente. Né? Então, essa alga, temos um medicamento que é mais usado, que é a ciclovir, né, os ovirax, mas que tem essa substância ativa que é a ciclovir. Essas algas, elas foram usadas nesse aqui, foi um trabalho que eu fiz lá na FRJ, na minha tese de doutorado, né, junto com outro grupo enorme.
Então, a esse grupo enorme, nós concluímos que essa alga ela tem uma atividade muito forte contra esse vírus resistente ao aciclovir, ou seja, é o vírus que, mesmo usando o aciclovir para tentar curar, né, a doença, esse antiviral, né, não tem jeito que o vírus ele é resistente ao antiviral. E a alga tem uma atividade muito forte em relação a esse vírus, a epineia, né? Tem aqui várias algas vermelhas, a característica dela é realmente essa pigmentação meio vinho, meio vermelha, né? Briófitas, nós estamos saindo agora do grupo das algas, vamos entrar em uma outra divisão importante, mas agora de um outro grupo. Então as algas, ou elas são do grupo Monera, né, cianobactérias, ou elas são do grupo dos protistas. As briófitas são das plantas, é um outro grupo completamente diferente. São plantas já, né? São os vegetais pluricelulares, né? De uma morfologia muito simples, são vegetais terrestres, são plantas conhecidas vulgarmente como musgos ou hepáticas, né? Nós vamos ao longo dos nossos vídeos, que eu vou postar para vocês, entender que as briófitas, elas têm já algumas estruturas que as ajudam na adaptação do ambiente terrestre. Elas têm uma cutícula, por exemplo, protetora na alga. Enfim, na planta, na alga não, na planta. Mas elas ainda não têm estruturas de condução xilema e floema, de condução de água e também de substâncias oriundas da fotossíntese, né? O transporte dessas substâncias no interior dessas plantas se dá célula a célula por difusão, geralmente. São vegetais muito simples, pequenininhos, que formam tapetes, né? Às vezes sobre as rochas úmidas, ou então sobre as árvores, né? São indivíduos ainda muito simples. E temos as pteridófitas, que são criptógamas mais desenvolvidas. Nós vamos ver que esse grupo pteridófitas é um grupo que, na verdade, ele também não é taxonômico, né? Existe uma subclassificação nesse grupo, mas nós podemos chamar de maneira genérica de pteridófitas, tá? Ele já possui xilema e floema, ou seja, não é como a briófita, que a condução ela vai ocorrer célula a célula. As pteridófitas já têm xilema e floema. A gente já pode dizer que ela tem folha, raiz, caule, né? Um caule que recebe um nome especial, né? Mas é um caule, é o rizoma, tá? São plantas que não têm sementes, não é igual uma angiosperma, não tem fruto, não tem semente, não tem nada disso pteridófita, tá? Elas ainda precisam muito da água para reprodução. Nós vamos analisar também com calma esse grupo que é muito bonito, né? Nós temos alguns exemplos aqui, a venca e a samambaia, tá? Muito interessante. E um outro reino, veja gente, como a criptógamas, o grupo das criptógamas é muito grande, ele vai reunir outro reino agora que é o fungo. Lembrando também que fungo já é um nome já meio genérico também, taxonomicamente ele pode ser apresentado de outras formas, tá? Mas enfim, os fungos, eles são seres eucariontes também, né? Como a maioria das algas, tirando as cianobactérias. Mas eles não fazem fotossíntese. Como eu disse, eles são estudados em botânica e não fazem fotossíntese. A forma mais conhecida de reprodução deles é a assexuada, através dos esporos. Tá? Mas nós vamos estudar isso com mais calma. Os mais conhecidos dos fungos são o bolor do pau, o mofo, a orelha de pau, leveduras e os cogumelos. Isso vai ser tema também de alguns vídeos. Tá? É um grupo muito extenso, não é muito simples estudar os fungos. Tá? Então nós vamos precisar de um ou mais vídeos para analisar os fungos também. Então, gente, qual o objetivo desse vídeo de hoje? Não é vocês saírem decorando as características de cada um desses grupos, de jeito nenhum. São muitos, né? Mas sim apresentar para vocês as diferentes divisões que são estudadas, divisões, classes, né?
Por exemplo, no caso aqui, a Feofícia, né? Hoje a gente já não fala em Feófita. Na maioria dos livros ainda está escrito Feófita, mas a gente já sabe que a Feofícia faz grupo das Ocrófitas, né? Rodófitas, Briófitas, ou seja, são muitos grupos para serem analisados em um estudo sobre, né, as criptógamas. Então aqui a ideia é apresentar quem são as criptógamas e sim que vocês entendam bem como que esses grupos se reproduzem. Isso aqui é importante, né? A reprodução delas por meiose, gamética, espórica, zigótica, a reprodução sexuada de 3 tipos diferentes e a reprodução assexuada também de 3 tipos diferentes. E essas características das alternâncias de geração de fase, as vantagens também dessa alternância de geração, isso é importante, muito importante para vocês fixarem nesse primeiro momento. Agora, realmente, gente, em um vídeo, conseguir esgotar todo o tema de quem são as criptógamas, isso é muito difícil, impossível. Então, isso fica para o futuro. Então, obrigada. Fica aí esse tema para vocês analisarem em mais uma fonte de estudos, né? Obrigada.